100. O Contraplano chega à edição de número 100. Desde o início, a proposta do programa foi levantar questões que estão no cotidiano das pessoas e que precisam de uma discussão mais detalhada, para que estas mesmas pessoas possam entender o mundo ao seu redor e a dinâmica dos acontecimentos nele. Para fazer isso, não podemos abrir mão do nosso direito inalienável de praticar o bom jornalismo. Saber, conhecer, apurar, filtrar, preparar e transmitir a informação é um rito rigoroso que devemos seguir todos os dias. Quantas pessoas vão acessar a nossa informação e ter muito mais que palavras? Como fazer jornalismo na velocidade da luz sem perder o foco do que é necessário? Vale a pena correr para ser o primeiro sem ter tudo o que é fundamental para dar a notícia? Estas e outras questões estão no Contraplano desta semana. Olá, estamos começando mais uma edição do Contraplano, nosso debate semanal de assuntos que geram interesse na população. Nosso tema hoje é jornalismo na velocidade da luz ou no tempo da informação? Para esta conversa, convidamos a radialista e coordenadora de jornalismo da Band Maranhão, Daniela Bandeira. O diretor executivo do jornal O Imparcial, Célio Sérgio. A jornalista, assessora de comunicação, Marcela Simplício. Quero começar a conversa logo contigo, Daniela, que está bem aqui justamente ao meu lado, porque acredito que essa introdução já deixou bem claro o norte da nossa conversa. Antigamente, a gente, quando eu digo antigamente, é um certo bom tempo, nós éramos apenas telespectadores, acredito que crianças, acompanhávamos um telejornal que durava cerca de 10, 15 minutos, com reportagens, né, bem pontuais. O jornalismo se dinamizou de tal forma que hoje em dia um telejornal não pode mais se pensar, né, mais ou menos nesse tempo para poder tratar tudo que passa dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de um país. E aí é que eu quero fazer o primeiro questionamento para ti. Dentro desse universo, né, dessa conjuntura toda de tanto tempo para se fazer jornalismo, para se fazer ele da forma correta, exige o quê? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Ter o prazer, então, de estar ao lado de pessoas tão fundamentais, inclusive, na minha carreira. Agora, João, falando em relação ao jornalismo e como a gente tem feito o jornalismo, ele não se resume mais apenas ao telejornal que a gente assiste. Ele tem uma diversidade, inclusive, muito importante dentro das redes sociais. Hoje, sem internet, não tem como a gente fazer informação. Precisa, primeiramente, para a gente não perder o que a gente conquistou e depois a gente perdeu e depois a gente reconquistou, é a credibilidade, que eu acho que é fundamental para que o jornalismo realmente, de fato, ele seja respeitado e que a informação chegue de forma correta, porque a gente confere que a fake news hoje ela tem muita força e isso é muito... É até desestimulante a gente ver como a fake news acaba se estabelecendo mais do que a verdade, não é? Exatamente, enfraquecendo a verdade. E às vezes a verdade é tão óbvia, não pode ser verdade. Claro que é desse outro jeito, não, porque alguém falou alguma coisa, mas que alguém? Quem é? Quem é essa fonte? A fonte. E aí está um ponto crucial quando se fala em jornalismo, porque hoje em dia a gente tem diversas fontes. Muitas vezes a gente tinha uma única fonte para um determinado assunto, mas hoje em dia... Vamos pegar, por exemplo, um ramo aqui específico, quando a gente vai falar, por exemplo, de saúde. Né? Antigamente você tinha um médico bem ali que dava Era referência. Era referência em diversos assuntos. Hoje em dia, de um mesmo problema de saúde que a pessoa tem, você tem um especialista tal, que um determinado especialista, às vezes, não se intromete naquele assunto, porque não é a minha área específica. Então, são várias fontes. Aí, Célio, eu quero passar agora para conversar contigo, porque tu estás à frente de uma instituição que é centenária. Vamos logo falar dessa forma. Está batendo as portas dos 100, mas a gente já trata como dessa forma. E que vivenciou uma passagem do tempo como poucas empresas dentro do estado do Maranhão, até mesmo do Brasil. Sim. Sair
da ideia de ficar apenas no papel, que as pessoas leem, e que leem na manhã do dia seguinte, para fazer com que as pessoas leiam agora o que acabou de acontecer. Como é que se dá essa construção sem perder a ética? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? É uma oportunidade que a gente tem de falar sobre isso, é muito interessante. Nesse momento de fake news, é muito importante. Uma das coisas é que nós temos do off para o on, né? Literalmente, você chegava e via. Agora não. Você tem um instante, que a notícia acontece, e tem notícias depois, informações diversas depois. Então você acompanha, por exemplo, você não tem como dar uma notícia imediata num jornal impresso, certo? Mas você tem como dar essa notícia no dia seguinte, que ninguém viu ainda as informações. Fontes apuradas, buscando não essa fonte da informação, porque o que a gente percebe que mudou muito nos últimos anos é que é uma mistura entre o jornalismo, a propaganda e a informação. Porque aconteceu um acidente, todo mundo é veículo para dar essa informação, certo? A propaganda é aquele editado, né, que a gente faz, o recorte da coisa toda, que você tem nos instagramáveis para todo lado, que muitos políticos usam, muitas pessoas fazem de coisa. Mas o jornalismo não. O jornalismo ele tem que ser reto, sem cortes e com profundidade, com a fonte que não é o veículo que diz, certo? A diferença também está nisso. Tá? O veículo ele vai buscar as fontes para dizer. Eu não posso emitir uma opinião. O jornal ele vai ouvir as pessoas. Se nós não tivermos as informações, a gente não tem a notícia. Então isso do impresso para o digital é a mesma coisa. Não mudou nada disso. Agora mudou que na pressa disso as pessoas dão informação. Aí depois muda. Complementamos depois, vai naquele esticando o processo, né? E o jornal impresso tem essa vantagem, né? Digamos assim, você vai buscar no impresso porque ali não tem como você mexer, apagar, trocar, mudar, porque está impresso. Então, isso é uma garantia que gera credibilidade para o jornalismo. Acho que é por isso que o jornal começa com de jornalismo ali, né? É um negócio que marca muito isso, né? Está impresso, desde o nome, jornalismo está impresso no jornal, papel. E esses 100 anos garante essa continuidade porque tem essa credibilidade em jogo, né? A gente não pode, às vezes deixa de dar uma notícia, uma informação, porque a gente não tem a confirmação dos fatos, né? Ah, mas na internet está rolando. Sim, né? Mas quem disse que aquele fato é o fato que é o real acontecido. A gente, né? Já viu E diversas a gente vezes já as viu pessoas se retratando, corrigindo. Aí você tem danos morais, você tem as pessoas, foi fulano, foi ciclano. Então tudo isso é por conta da pressa em não ter como apurar o fato, certo? Então essa é uma das vantagens do impresso e aí eu sustento a ideia de que isso dá credibilidade para o veículo, certo? A TV também, né? Não tem por que fazer um imediatismo no negócio que as redes sociais já estão dando. Eu acho que há um papel das redes sociais de informar, mas você tem que saber que aquilo é uma informação e não uma matéria jornalística, certo? É preciso valorizar muito o jornalista hoje em dia, certo? O que está caindo em descrédito é que as pessoas, é influência, é blogueiro, é não sei o que tem. E o jornalismo, onde é que ele está encaixado aí? O jornalista, o profissional da comunicação. Existe uma cadeia técnica que foi falado para ele. Como é que se constrói uma matéria? Um advogado é um advogado, mas quando ele vai escrever para o jornal, ele tem que escrever numa linguagem que as pessoas entendam. Por isso que ele não é um jornalista, porque o jornalista tem que pegar aquela linguagem do advogado e transformar em uma linguagem para a população. A gente faz isso no jornalismo. Pegar o que está na rede social e transformar aquilo numa matéria jornalística, uma matéria que vá somar para a pessoa que está lendo e não apenas como saber da informação, mas que ele possa ganhar valor de conteúdo. Então, o jornal, nesses 100 anos, se propôs a isso. E eu acho que, se continuar assim, a gente fica mais 100 aí, sem problema nenhum. Marcela, tu estás numa posição atualmente, já atuou, lógico, do lado que nós estamos aqui, né? Publicação direta da notícia, mas hoje em dia tu está numa posição que
exige um certo desafio, porque você precisa atender a necessidade de quem está querendo que aquela informação chegue ao público de uma forma geral, né? E tem também atender aquelas premissas para que aquela informação saia no veículo que você procura. A assessoria de comunicação é essa ponte para que consiga. E aí eu te pergunto, como tu consegues permanecer nessa linha, né, fiel ao jornalismo, de manter essa verdade, os padrões necessários do jornalismo, sem comprometer a informação da forma como a tua fonte original quer que ela seja repassada? Até agradecer estar aqui nessa bancada, e como disse Daniela, essas pessoas também fizeram e fazem parte do meu dia a dia de jornalismo até hoje. E acho que no começo tu já respondeste o que eu ia falar. Pelo fato de eu ter começado em redação, eu sentia falta do outro lado, que faz pouco tempo que a gente trabalha, né? Faz pouco tempo que a gente trabalha assim. Eu sentia falta do outro lado ter essa verdade, porque quando você questionava, vamos dizer, sei lá, um caso de meningite no município, na hora que você ligava para um secretário, não tem, enquanto eles se organizavam, eles negavam. Hoje nem tem mais como, que até as equipes já mandam para a gente. Então, essa coisa, você já não tem a credibilidade daquele veículo. Hoje, estando deste outro lado, e graças a Deus, assim, passei por vários veículos, conheço, tenho um bom relacionamento com as redações, eu procuro mesmo a verdade. Já a Célio vai até falar assim, de coisas sérias que já aconteceram com clientes meus. Célio, será que dá para a gente fazer assim assado? Olha, aconteceu assim, mas a gente tem uma família, mas a gente tem coisa. Vamos deixar primeiro o fato chegar até o familiar, ou chegar até quem interessa, para depois jogar para a população. Então a gente tem essa conversa. A gente não se nega eu, pelo menos, eu trabalho assim, eu não me nego em contar a verdade que precisa ser dita, porque tem certas verdades que não precisam. Essa parte da venda, sabe? Não, eu vou dizer que ele fez isso, que ele roubou, que ele estava no carro de fulano de tal, porque isso aqui já é um difusor, já é outra notícia. Isso aí é o tal do furo, né? Que pensam-se em dar, e você prejudica uma família, você prejudica uma empresa, por exemplo. Então, assim, hoje eu me sinto muito confortável onde eu estou. Tanto eu trabalho em eventos, trabalho em instituições sérias, hospital, lojas, pessoas, eu represento pessoas, e eu me sinto confortável. E deu errado? Olha, compadre, é o seguinte, deu errado. Então, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar a situação. Ou desmentir não tem mais, não tem esse negócio de eu vou deletar É sempre doloroso fazer a correção, mas é necessário. É necessária. E assim, quando alguém vai me contratar, é uma coisa que eu sempre falo. Está disposto, você quer que eu te diga o que você quer ouvir, ou você quer ouvir a minha opinião enquanto profissional? Porque se for para dizer o que você quer ouvir, vários aqui, eu não preciso estar aqui. Então, às vezes, até eu estou trabalhando e outras pessoas vêm, porque jornalismo, né, Célio? Todo mundo é jornalista, né? Todo mundo é jornalista, todo mundo escreve, todo mundo faz foto. Aí a pessoa interrompe o que eu passei uma semana fazendo. Eu falei, peraí, a gente discutiu na reunião, disse que ia ser assim, assado. Por que você tirou isso aqui? Não, porque eu acho melhor. Ah, tá, você acha melhor? Então, eu falo o seguinte, eu vou me sentar ali, e aí você termina de fazer e depois você me chama. Porque quando o cliente chegar, não foi isso que foi acordado. Então, para mim, hoje, enquanto jornalista, eu procuro exercer ao máximo o jornalismo dentro das assessorias. Porque eu sei que é isso que dá credibilidade ao cliente, à empresa, dentro de uma instituição. Como TV, rádio e jornal. Tem uma coisa interessante nas assessorias, que eu acho que o mercado mostrou isso, né? As assessorias passaram a trabalhar mais com o jornalismo. Eles passaram a embutir o cliente dentro das matérias, não aquela coisa muito direta, né? Alguns ainda tem a prática do assessor direto, né? Mas muitas pautas hoje chegam já com o assessor embutido ali. Que pauta interessante. Quando vem lá no meio está o cliente ali sendo vendido, né? Dentro da matéria. O mercado fez isso, porque assim, nós temos um bombardeio de informações hoje, nós temos notícias sobrando aí para muito. Imagina fazer uma página no jornal.
né? Que só cabe 2 matérias ali, né? Então, o filtro disso aí, a curadoria do que é que vai sair no jornal é muito grande, né? É muito, e do volume que antigamente, não, você tinha aqui, eu estou falando antigamente porque a gente tem necessidade de muito tempo, né? Mas ele está contando da época de 7 laudas. Você tinha lauda, você tinha aquela coisa toda, e tinha, a pauta era essa, se caísse lá. Agora não, você tem 300 informações chegando, matérias chegando para você trabalhar. Então, a tua preocupação talvez seja a mesma da minha. O papel do curador, do editor, por exemplo, hoje é uma curadoria, certo? Que é muito difícil escolher o que vai sair dentro da gama de informações que você tem. Aí você escolhe quais são as notícias que você vai dar prioridade. Tu montaste aqui um programa. Notícia prioritária no programa 100. A gente acaba tendo que realmente escolher. E a percepção de que aquela informação foi completa, chegou de forma, eu digo assim, adequada para aquele público que você está trabalhando, que é o impresso, que é o jornalismo, que é a assessoria. E deixa eu só complementar rapidinho, Vontade. porque o que acontece, às vezes, quem está em redação, é muito fácil ser assessor, a pessoa pega uma foto, faz um texto e manda para todo mundo. Só que o assessor, o que ele faz? Temos aqui, vamos dizer, 3 veículos. Eu tenho que escolher 10 fotos diferentes para ele, 10 fotos diferentes para ele. Porque se eu mandar igual para todo mundo, tu não vai mais me respeitar e botar se eu mandar o texto igual. E às vezes quando eu mando, eu digo sugestão de pauta. Porque esse aí é uma notícia que eu não posso esconder. Então é uma sugestão de pauta de uma vacinação. Aí a gente manda para tudo. Então, esse trabalho do assessor também, ele fica lá no evento olhando todo mundo assim, esse aqui é importante para fulano, esse aqui é importante para fulano. E, como disse o Célio, procurando pautas dentro do evento que já existe. Que dentro do evento que já existe, eu posso ter um representante que teve algum, sei lá, se for um caso de saúde, que teve um câncer tal, esse aqui pode falar, esse aqui não pode. A gente tem muitas dificuldades também dentro da assessoria. Daniela, queria falar contigo sobre os prejuízos que o jornalismo sofre quando fontes não confiáveis largam na frente com uma determinada informação. Mas a gente vai tratar sobre este assunto no próximo bloco, tá bom? Momento da nossa primeira parada no Contraplano de hoje. Já voltamos com a nossa conversa. Estamos de volta com o Contraplano, hoje debatendo jornalismo na velocidade da luz ou no tempo da informação. E aí, no final do bloco anterior, Daniela Bandeira, eu me dirigi a você falar sobre quando um determinado assunto está sendo ainda apurado por quem realmente faz o jornalismo, acaba vazando, normalmente pelas redes sociais ou alguém que tem um blog, que fique bem claro aqui que eu não estou denigrindo a imagem dos blogs, até porque você é uma que tem blog, não sei se a Marcela tem, mas ou teve, né? O Imparcial tem os seus blogueiros que são ligados, ou seja, quando bem usado o instrumento, ele é vital, né? Mas aí, voltando ao ponto central, quando alguém larga na frente, mas não se dá ao trabalho de apurar, de saber o que aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu, e aí o trabalho de quem realmente lida com jornalismo no dia a dia. Como é que fica numa situação dessa? É o retrabalho. Foi o que o Célio falou ainda há pouco em relação a gente tem uma pessoa, são várias, mas vou citar um exemplo. Morreu um grande líder de grupo popular. A gente viu essa notícia, colocando, diversos replicaram, porque a gente sabe que tem muitos que replicam, nem sequer verificam o texto, só simplesmente copiam e colam. E aí vem o retrabalho. Nosso retrabalho é exatamente trabalhar com a fonte confiável, a credibilidade do jornalismo, por isso que eu falo que a credibilidade é extremamente importante, está sustentada por pessoas como nós, que respeitamos a credibilidade e não somente isso. O problema do jornalismo atual é que as pessoas elas querem furar, como foi a Marcela e a gente revisita aqui, as pessoas querem furar, elas querem serem as primeiras a falar, mas sem se preocupar com a informação, se ela é verídica ou não. Ela quer like, ela quer ser melhor visualizada, mais visualizada, se aquela informação vai chegar primeiro. A Marcela falou sobre a preocupação em famílias. Aí noticia que o líder do Grupo Popular faleceu.
viraliza de uma forma, a mãe da pessoa descobre através das redes sociais que o filho tinha falecido. Olha o trabalho que dá refazer essa informação da forma correta. Um exemplo fácil. A avó, né? A avó teve uma certa pessoa que saiu Isso é dos muito veículos. preocupante, Essa aí foi bem famosa mesmo. Mas, e aí me ligaram, porque eu conheço a família, me ligaram. Aí eu liguei, Sérgio, ela não morreu. Sérgio, ela não morreu. Caiu na lorota dos Alguns já blogueiros. morreram aí no jornal. Tem. Já morreram. Então, o que eu faço? Mas, por Até exemplo, hoje ela continua viva, inclusive. Eita, sério. Vamos contar coisas de centenário, né? Achei justo. A gente tem coisas aí que não... Gente, Marcelo. Por 100 anos é passivo o erro, né? Pode errar. O Leandro e Não, Leonardo, a gente matou errado. Matou quem? Eu não sei qual é o Leandro, né, que ficou vivo hoje. Mas assim, a informação era que tinha morrido da dupla, né? Então estava lá a coisa. Morreu alguém de lá. Só para completar a história de dizer de onde é a fonte, um exemplo que funciona muito é público em show. Né? Aí você vê, sabe aquela história, vê assim, não tem ninguém, tá lotado, faltou não sei quem. Como é que o jornal dá essa notícia? Né? Alguém tem que dizer. Quem é a pessoa técnica que diz isso? A Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e tal. Tem que citar quem foi que disse. O que eu faço no meu caso? Quando eu faço a verificação da informação, se morreu fulano de tal, o líder do grupo do Boi, eu ligo para o líder do grupo. Se ele não atende, eu ligo para aquele que vem abaixo. Eu vou ligando para as pessoas que são ligadas a... Eu não vou falar com o blogueiro que pegou a informação. Tu pegou a informação com quem? Não, eu não ligo para quem deu a informação, a falsa, a verdadeira. Eu ligo diretamente para a fonte, para o porta-voz. Como a gente já trabalha, eu digo logo a gente, antigamente isso aqui falou, eu tenho um cara de 15 anos, mas eu tenho uma estrada, nós conhecemos quem são as pessoas quem é o comandante do Corpo de Bombeiros hoje. Então eu ligo diretamente para a fonte e não fico especulando junto com os demais. Eu ouvi hoje sobre a credibilidade e a falta dessa credibilidade no que a gente tem visto hoje dos blogueiros. Estou falando dos blogueiros porque é um exemplo que ele acabou de dar. Eu também sou blogueira, mas isso me preocupa, porque está ensinando a nova geração a errar e achar normal. Normal. Ainda citar fontes seguras, por exemplo, eu trabalhava num portal e tem uns erros de português que me incomodam. Então, eu, Marcela, não faço, mas eu sei que virou coisa comum. Tipo, inaugurou o novo, isso me dá uma angústia. E aí o Bonner falou, inaugurou o novo, não sei o quê. E a pessoa que trabalhava comigo no portal, tá vendo? Bonner colocou, inaugurou o novo. Meu querido, não é porque o Bonner colocou, está certo. É uma referência. Vamos lá, novamente, lá no dicionário. Então, assim, essa geração que já vem com tudo pronto, eu até brincava antes que é a geração do 15 segundos, né? Que quando muda de um filme para o outro, um capítulo para o outro do Netflix é 15, agora são 5. Então, ele não tem paciência. Ele vai ouvir aquilo, morreu. Morreu. Fulano tá cheio de gente ali, assim, ó. Temos muitos leitores de títulos. De título, né? E é muito difícil para o jornalismo, porque o jornalismo, um réu confesso, por exemplo. Você chegou num lugar, o cara confessou, certo? Ele é o culpado, ele é o réu confesso. Não. No jornalismo, não. Por quê? Porque ele, o advogado lá na frente vai dizer que ele foi coagido, ou que ele está defendendo alguém, ou que ele está, não sei o que, tem aquela confissão de fato. Naquele momento não vale como verdade, apesar do cara estar falando que ele é o réu confesso. Por quê? Por que ele está confessando? Você sabe por quê? Qual foi a forma que ele foi feito? Então, o jornalismo tem que botar, mesmo no réu confesso, que ele é suspeito. O réu confesso é suspeito até que seja julgado na frente do juiz, aquela coisa toda. E a galera só dispara, falou, viu. Um acidente, uma pessoa atropelou alguém, primeira coisa que sai, estava embriagado. Quem disse que estava embriagado? Alguém viu, alguém fez teste, alguém estão dizendo, alguém falou. Então esse é o problema. Daí uma pessoa acaba com uma família, que tirou outra família, que ataca outra família, que a imagem da pessoa é disso. Então isso tudo é o problema hoje da comunicação na velocidade da luz. Porque a gente tem que informar com responsabilidade. E exige tempo para isso. Não adianta essa pressa, porque essa pressa pode prejudicar mais de quem desinformar, mais de quem informar. Essa que é a verdade. Mais recente surgiu uma ferramenta que, bem utilizada, é maravilhosa para o dia a dia, mas a forma como ela tem evoluído pode também contribuir para a desinformação, que é a chamada inteligência artificial, a famosa IA,
que hoje em dia você já consegue produzir vídeos que parecem reais e que, na realidade, trata-se de algo que foi criado dentro de uma sala, através de um computador, ou simplesmente de um iPhone, um smartphone. O tamanho dessa ferramenta para facilitar ou gerar preocupação no jornalismo, Marcela, como é que se dá? A meu ver, gera muita preocupação, mas, ao mesmo tempo, os jornalistas e os grandes veículos já perceberam essa preocupação e estão utilizando formas de identificação. Ainda não sei dizer como, mas estão utilizando formas de, olha, acredite, veja... Antes de você acreditar, veja se tem em outra forma, ligue para a pessoa, converse, porque dá medo, sabe? Assim, eu sou fã de ficção científica e tudo, e hoje eu estou vivendo coisas que eu vi em filmes, que eu falei, gente, isso aqui é Skynet. Então, assim, dá um certo receio, você já não acredita mais, e assim, acho que todo mundo aqui tem o seu ritual ou para escrever ou para se abastecer das informações. Então, no caso do meu cliente, né? Se acontecer assim, fulano morreu, não sei o quê. Aí vem todo mundo querendo saber. Eu respiro, saio de perto de todo mundo, que é para dar aquela filtrada. Pronto, agora me diz o que foi que aconteceu. Aí vou, tipo médico mesmo, faz uma anamnese. Aí a gente tenta juntar aquelas coisas, aquelas informações e fazer como o Dani falou, tentar as fontes suas. Porque realmente, ele é deepfake até, né? Você vê nessa geração agora, vocês convivem com adolescentes, 13, 16 anos, eles não tiram foto, vocês já perceberam? Sim. Que as fotos deles são assim, são de costa. Perfeito. Por quê? Porque uma foto dessa vira um gift, vira um vídeo. Rio de Janeiro, recentemente, a escola que meu sobrinho do lado estuda, quando eu fui comentar, não, Dinda, eu já sei, já vi, pegaram as fotos, fizeram vídeos sensuais das meninas. Então, eles têm acesso. Uma coisa que tu tá achando que teu filho tá lá estudando, e ele tá tirando foto da menina para fazer um vídeo para rodar. Mas eu tenho contraplano, eu tenho contra disso. Eu já tenho uso da IA de uma forma positiva. Eu trabalho em uma emissora, que é a Band, ela tem IA, que ela facilita a vida. Tem um lado ruim e tem um lado muito bom. Antigamente... Eu falei do lado ruim mesmo, porque a IA vem como coisa muito boa, mas meu receio real é essa forma da utilização. Da negatividade. Que ela é muito boa. Forma maciça, mas é um alerta da forma como vem sendo utilizada. E a gente que trabalha com letras, com leituras, a gente percebe. Claro. Como você, por exemplo, tu vê um post desse copo. Ai, que post lindo. Aí tu vai no post de outro copo. Mas, rapaz... Eu acho que a Daniela quis dizer o seguinte, a IA, ela serve muito bem no jornalismo. Era isso que eu ia falar, o exemplo. O que a Band tem feito? Só para poder vocês terem uma noção. A Rede Band Nacional, porque nós somos ligados à Band Nacional, ela tem uma IA que ela grava 10 segundos do repórter, com a voz, com os trejeitos, com da maneira como ele fala, e ela consegue, o repórter escreve o texto e ele coloca na IA aquele texto, ela faz um vídeo daquela notícia. Olha a facilidade para a gente. Nós, em uma redação pequena, que a gente já trabalhou em redações pequenas, onde a gente tem redução de dificuldade de deslocamento, para dar aquela informação de uma forma responsável, porque tem a checagem da informação, não é só uma deepfake, é de fato uma informação dada com a ajuda da IA. Era bem aí que está querendo chegar. E tem um texto também. O site hoje que a gente tem, da Band local, de todas as bandas, elas têm uma IA onde a gente consegue fazer um texto de forma facilitada, ele filtra todas as informações que circulam na internet, copia, a gente vai lá, corrige e edita e ferramenta própria, play. Não é um chat qualquer da vida. Não, é tudo... Não, funciona muito, funciona para o jornalismo, e aí eu vou na questão da técnica que eu estou falando. Eu não vejo interferência quando você vai para o jornalismo, certo? Porque exige a mesma técnica. A IA vai ter que dar a fonte, a IA vai ter que falar de onde ele pegou aquele negócio. Agora, o que acontece é que as pessoas não vão... caem na história porque aparece um vídeo de uma baleia na beira da praia. Aí foi na litorânea, encontraram uma baleia na litorânea, não sei quem está falando. Não verifica se tem os navios, aí sai espalhando a coisa toda. Então, quando a gente faz o jornalismo, tem que saber esses detalhes. Quem gravou?
Onde gravou? Por que gravou? Quem, como, onde, por quê? O famoso lead que a galera não quer fazer. Né? Então, quando não faz isso, a gente solta a informação, fica com ponta solta. Com ponta solta, você não tem segurança, não tem credibilidade. Então, o que garante o jornalismo é a credibilidade, o que garante a credibilidade é a técnica de fazer a matéria, que se aprende na academia. Por isso que jornalismo é quem faz jornalismo. Até para escrever, tu tem que saber perguntar. A técnica. Né? A técnica, até porque ele não vai fazer sozinho. Ele vai chegar assim, hoje eu tenho um jornal, segunda-feira, escreve aí. Não vai. Não vai. Nesse lado, eu acho muito positivo. A ferramenta humana é necessária. Sempre. Sempre. Fundamental. Agora, vai fazer um título de capa de jornal. Esse aqui é mestre. Dani falou assim, que facilita de gravar, porque já tem coisa... vou falar agora da parte comercial da coisa, né? Vamos dizer que eu te contratei para vender esse celular. Aí, tu botou o celular rosa, que é a cor da concorrente. Aí, a refação desse coisa é um custo. Aí, os clientes agora não querem mais pagar a refação. Por quê? Porque a IA vai mudar a cor, aí vai diminuir a equipe. Não, a gente vive isso, a redução de equipes dentro da redação. Sim, com certeza. Agora vendendo meu peixe aqui, falando, né? Quando se diz assim, você tem um jornal que vai sair amanhã com a notícia que todo mundo já deu. Bota a IA para fazer a capa. Imaginem um Sérgio de IA fazendo as capas. Né? Entendeu? Você Corre porque... como foi que tu falaste? De Volta para o Futuro? Skynet. Skynet. Então você tem Corre. a leitura, quando você faz uma capa, por exemplo, títulos e tal, é a foto que tem que casar com o texto, que tem que casar com uma música, que está com alguma poesia, com alguma coisa. Não é simplesmente a informação seca jogada. Aquele título tradicional Hoje em dia, não. Se fosse assim, o jornal tinha se acabado. Por que o jornal ainda consegue ir para a rua? Porque ele tem que surpreender no outro dia. Isso vai surpreender no outro dia se eu for mais inteligente que a inteligência artificial, digamos assim. Porque o básico ela faz. Eu faço diferente dela. A inteligência artificial não pode nunca superar a inteligência humana nessa questão de adaptação. E, Célio, eu queria que tu falasse um pouquinho também do jornal, puxando para ti agora mesmo, da documentação do jornal, porque quando o celular, que ela até falou, né, a gente ficou sem crédito, aí voltou para o crédito, agora tem crédito. Antes, em São Luís, nós já tivemos 11 periódicos, né? Imagina a Marcela escrever para 11 periódicos, enfim. Então, assim, antes, era qualquer pessoa que saía em jornal. Agora, a gente tem pouquíssimos. Então, hoje, todo mundo é fotógrafo, é editor, tem um celular. Agora, hoje, sair no jornal é um documento, é uma gratificação. Qualquer um está na internet. Mas Daniela Bandeira saiu na capa do Imparcial essa semana. Então, você tem um produto que eu costumo comparar muito com o vinil. Hoje em dia o vinil está voltando com a corda toda porque gravar na internet todo mundo grava, mas os grandes gravam no vinil, que a polêmica que é melhor a qualidade, aquela coisa toda, mas o vinil está aí até hoje, certo? E gabaritando ali quem é que é bom na coisa. Então o impresso, ele tem essa questão da curadoria que a gente está falando, né? Nem todo mundo vai sair no impresso, certo? Nem todo mundo vai dizer, a informação dá para todo lado. Sim. Então, isso valoriza também esse produto. Por isso que cada veículo ele tem uma importância na comunicação, certo? Por que eu vou dar uma notícia de um jogo de futebol, se por acaso o Brasil, um brasileiro ganhar essa Copa do Mundo aí, né? Por que eu vou dar no Jornal Imparcial amanhã? Todo mundo já sabe tudo, né? Pelo registro histórico, pela curadoria daqui a 200 anos, quando abrirem o jornal, que a mídia que vai estar preservada é de papel, que as outras todas já se acabaram, não estão conseguindo resistir no tempo. DVD, CD, essas coisas todas estão se acabando aí, que gravou, a gente perde tudo, e o impresso ele continua, né? A gente sabe as coisas pelo papiro, né, que ficou lá de 1900. Então, o papel continua sendo uma documentação muito importante da coisa, né? E isso faz com que a gente precise estar lá no registro histórico, dada essa notícia que todo mundo deu, né? Mas ela por essa questão histórica. E se a gente não bota, há uma crítica disso. Então as pessoas vão ver de qualquer forma. Então não precisa dar pressa. Você entendeu que não precisa dessa correria? Eu vou dar amanhã uma coisa que todo mundo quer dar, já deu, mas todo mundo quer ver. Eu comparo muito com a revista Cara, nas revistas de fotografia, ninguém lê que é revista Cara, né?
Todo mundo vê, todo mundo queria dar foto. Tem até evento deles agora. Exatamente. Então, Marcela, tu trabalhas diretamente com algumas instituições, essas instituições possuem perfis em redes sociais, e aí vem um outro olhar que é justamente da informação sendo jogada, né, para esse público que vai pelas redes sociais e que por lá eles acabam reagindo a essas informações. Quero falar sobre isso contigo, mas eu vou formular a pergunta no próximo bloco. Momento da nossa última parada no Contraplano de hoje. Voltamos já com a nossa conversa. De volta com o último bloco do Contraplano, hoje debatendo jornalismo na velocidade da luz ou no tempo da informação. Participam desse debate a radialista, coordenadora de jornalismo da Band Maranhão, Daniela Bandeira, o diretor executivo do jornal O Imparcial, Célio Sérgio, e a jornalista, assessora de comunicação, Marcela Simplício. E aí, Marcela, no final do bloco anterior, estava justamente me dirigindo a ti, porque nas redes sociais você pode publicar a informação e muitas das vezes, se você não for uma pessoa que gosta de cercear a opinião pública, você deixa aberto lá para os comentários, e aí vem os comentários os mais diversos possíveis. E esses comentários, alguns parecem ter tanta contundência que parece ser mais forte do que a informação que você publicou. De que forma que vocês acabam elaborando a informação que vai para aquele post, né, para que aquela informação tenha realmente ali a visão do público como uma informação confiável, que não tenha como rebater, ou se rebater, pelo menos seja algo como contraponto, não para ficar desmentindo aquilo que foi publicado. Para responder isso, eu vou voltar um pouquinho ao tempo, até para vocês entenderem como hoje essa estrutura que existe de comunicação na maioria das empresas, clínicas, lojas, ela é nova. Ela veio formatada de pouco menos de 7 anos para cá, de 2015 para cá, porque antigamente era assim, a pessoa do post, era o menino do post. O Brasil, ele é muito pelo Instagram, mas se você for para os Estados Unidos, por exemplo, sim, ele funciona mais com o Facebook. Eu já tive a oportunidade de fazer umas matérias com uma repórter de lá, e ela veio para o Brasil justamente para entender esse fascínio do brasileiro pelo Instagram, não pelo Facebook como é lá. Então, antes, qualquer pessoa mexia no Instagram da empresa ou da pessoa e deixa comentando, porque não tinha essa reverberação toda. Aconteceu agora nós temos o quê? Tem o storytelling, uma pessoa para fazer o storytelling, eu tenho uma pessoa que é o copywriter, que ele vai escrever a legenda, eu tenho a pessoa que vai editar o vídeo, eu tenho aquela pessoa que vai escolher a foto. Aí nesse ínterim, hoje eu me encontro na gestão dessas pessoas. Então antes a gente jogava a legenda e acompanhava. Eu adoro acompanhar para mim a melhor parte são os comentários. E tem Instagrams em São Luís que eu até prefiro que meus clientes nem saiam, porque quando sai é só, então é melhor não. Quando ocorre, por exemplo, eu atendo um shopping, quando ocorre, sei lá, a fulana escorregou, outro dia foi uma senhora que teve uma crise de não estava tomando seu remédio, enfim, depois a gente descobriu e ela teve uma crise. O segurança não pode pegar na pessoa, não pode, ele fica de mão para trás, porque depois vão dizer que a pessoa está batendo. Mas no comentário, os donos da verdade dizem, isso é absurdo, o segurança não está deixando aí, ela está batendo com não sei o quê. São os donos da verdade. Os comentaristas hoje desses posts são os juízes, os advogados, eles já tentam coisa. O nosso caso é manter a veracidade, não expor, no caso esse cliente, porque, aconteceu esse aí não está na minha página, né? Não está na minha página, está na página de alguém que viu, filmou e jogou na internet. A minha orientação, a gente não comenta, porque é a situação de uma pessoa que teve coisa. Mas vamos dizer que eu vou fazer, eu fiz um show, aí, olha, o show vai ser maravilhoso, e a cerveja que estava cara, e não sei o que estava caro. É a opinião deles. E assim como antigamente, que não tinha essa
essa rapidez, eu acho que panela que muito se mexe é pior. Pessoal, eu quero meu direito de resposta. Segura tua onda. O direito de resposta funciona muito bem quando é uma coisa de vida ou morte, quando é uma coisa que vai realmente repercutir na vida da pessoa. O que a gente costuma fazer, não sei se era essa a pergunta, mas o que a gente costuma fazer é, se for muito contundente, eu vou lá e questiono o que aconteceu. Por exemplo, lá no hospital. Eu fui maltratada, por isso que aconteceu. Na verdade, a pessoa nem foi lá, foi alguém que disse, entendeu? Assim, então, quando a coisa é muito contundente, eu mesma entro em contato com a pessoa. Não naquela página ali, porque mas o que foi que aconteceu? O seu pai foi maltratado? Ele não... Não, eu ouvi dizer, eu estava lá no corredor e ouvi dizer que foi assim. Entendeu? Então, assim, realmente a gente fica de olho, observa, nós temos pessoas para observar 24 horas, eu tenho diretores de segurança que eu tenho pânico quando me ligam, porque sempre é má notícia, mas eu tenho diretores de segurança que eles dizem, olha, aconteceu isso, é bom ficar monitorando as redes. Felizmente, a gente já sabe, hoje, desses 7 anos para cá, a gente já sabe que são pessoas que são fake, são pessoas, perfis falsos. Eu fui já atacada, eu fui cancelada já. Aí eu fico, qual vai ser o cancelamento da vez aqui? E eu deixei lá porque é para me lembrar de como tratar as pessoas e de que pessoas invertem o propósito de uma situação. Porque se eu estou fazendo um evento em benefício de uma pessoa e a pessoa diz que ele foi maltratado, eu falo, não é sobre você. Não é sobre você. Então, assim, é novo essa internet, essa rapidez, ela é nova para muita gente. O que é preocupante é porque é muito natural a gente ouvir as pessoas dizer, eu prefiro ouvir os comentários. Eu quero ver os comentários. Vamos tacar fogo. Dizer, ele não está querendo saber. A notícia. Às vezes o comentário eu vim ler os comentários. Eu acho que a internet, ela tem um lado dela de informação, mas ela tem um lado lúdico. E que esse lado lúdico, esse lado que a pessoa gosta do sensacionalismo, é o que a pessoa está tão ruim dentro de casa que ela vai rir. Pois é, e aí é que eu digo, isso não é jornalismo. Não é jornalismo. Que é isso que é importante. Que causa doença, diferenciar morte. isso. Por isso que eu acho que é importante ter esse tipo, assim, vamos lá, tem um lado negativo e tem um lado positivo. O importante é, quando você quer saber se a história realmente é verdadeira, tu vais nas informações oficiais de sites oficiais de emissoras, de sistemas de comunicação oficiais, que aí a credibilidade que eu não vou mentir para você que eu gosto muito desses blogueiros. A gente monitora, porque eles acabam chamando para o jornal. Porque as pessoas vão atrás para saber se foi verdade mesmo. A verdade. Para a série é legal, mas no meu caso, dos meus clientes, não são legais. Mas eu não deleto e nem oprimo, porque eu acho que opinião, você só sua opinião, porque depois a pessoa... É tão engraçado, assim, depois eu posso até citar, né, aqui para vocês, mas é tão engraçado que a gente fez um festival recentemente e tem sempre aquela pessoa... Nunca fez nada pelo Maranhão, nunca fez nada. Mas é isso. Agora, eu não preciso nem responder, porque ele mesmo leva uma enxurrada de coisas. Você é isso, você nunca fez, Então, assim, a gente já vem de uma credibilidade, mas eu vim de uma época de internet onde era tudo mato. Hoje, assim, o blogueiro, hoje nem chama mais... influência, agora é criador de conteúdo. Né? Que é uma coisa... E dentro das coisas é talento. Ele não é mesmo nada disso, a gente chama de talento. Que é uma coisa que é interessante falar, comparado com o jornalismo, né? Gerador. Que é o gerador de conteúdo. O jornalista não gera conteúdo, né? O jornalista divulga o fato. Sim. Certo? A gente vai atrás da informação, não gerar a informação. A gente não vai gerar a informação. Gerar conteúdo é gerar informação. Não gera. Gerador de conteúdo só quer o que a gente já discutiu aqui, cliques, né? Vende. Vender. Ele funciona para aquela área dele. Vender. Manipula, inclusive, a informação. E aí, sério, dentro dessa mesma gama de discussão, a Marcela trabalha muito com o institucional. O Imparcial não deixa de ser uma instituição, mas é uma instituição noticiosa que lá uma notícia pode ser um divisor de águas nas opiniões. O pessoal que é do contra, o pessoal que é a favor a respeito daquilo. E aí vem o que a Marcela falou, os juízes, os advogados a respeito daquilo. Como
tentar controlar isso para que não caia Ainda onde não mais deva. num veículo que tem no nome o imparcial. Aí começa a ficar mais puxado ainda, né? Então, a gente, às vezes, quando não dá o fato, nos colocam do lado contrário. Né? Ah, porque não está dando, porque está fulano. Não tem a notícia, não está apurada, não tem fato. Certo? Vou citar casos aqui para não polemizar, mas você tem casos saindo, divulgando um lado, se abrindo briga do outro. Marcelo, não deu nada. Eu digo, não, porque isso aí não tem notícia. Isso aí é fofoca. É discussão de A, de B, de C, com não sei o quê. Tem alguma coisa registrada em polícia? Tem alguma coisa registrada? Alguma fonte oficial foi feito algum processo em cima dessas coisas? Se tiver, a gente bota. Que é o que eu estou falando, a gente não pode ser fofoqueiro. A gente precisa de uma fonte oficial. Alguém tem que falar. Foi o João que disse lá, João é representante da entidade, pronto, agora nós temos a notícia. Enquanto não tem isso, é fofoca, é conversa, é informação, não é nem fofoca, é informação. Informação que vou citar o caso do Lula da reunião lá, que vazou, que não sei o que tem, alguém tinha que falar. Enquanto não falou, foi fofoca. Alguém soprou que vazou da reunião, Alguém disse oficialmente, até o Lula usou a palavra lá, que tem uma pessoa que vazou a coisa, porque não era uma informação oficial. Certo? Então precisa dessas fontes oficiais. Tá? E às vezes as pessoas querem mais fofoca. Né? Querem ganhar cliques, likes, alcance, essa coisa toda. Seguidor. E eu gosto muito, vou repetir, existem blogueiros e blogueiros jornalistas. Existem jornalistas e blogueiros. Todo mundo pode fazer seu blog. Meu filho, minha filha de 15 anos, 10 anos, todo mundo pode fazer um blog. Certo? Agora, um jornalista que tem um blog, ele devia se preocupar em ser jornalista no blog. O que me incomoda muitas vezes é que os jornalistas não estão fazendo jornalismo no blog. O jornalista foi tentar ter um blog que não faz jornalismo. Esse é um problema. Mas entendeu? é a história que eu falei para vocês. Aí fixa, na verdade, tem como referência o jornalista que realmente faz. Aí, Isso. o fulano de tal, ele publicou. Ah, mas não sei quem não publicou, essa história é mentirosa. O imparcial não publicou, então... Então, acaba, de novo, voltando para a técnica. O blog pode ser um excelente veículo de comunicação se ele fizer o jornalismo. Se ele viu as fontes, se ele viu os outros lados, se ele não viu... Pronto. Me disseram que aconteceu uma reunião, não sei por onde, não sei o que tem. Me disseram, não tem nome? Aí a gente é o chato, não né? Serve. Porque assim, sim, mas quem disse? Isso, né? Não, mas não precisa. Não, mas quem disse? Eu não posso voltar isso. Isso a gente perde. Aí o imparcial, como vocês, perde. Porque o imparcial não vai dar essa informação. Todo mundo está dando. Todo mundo... O que era em 1926, em 2026, vai continuar sendo. O que, com quem, Exatamente. onde, que horas, tudo isso Exatamente. precisa ser levantado. Pessoal, a gente já está encaminhando para o final do nosso programa. Quero de antemão agradecer a vinda de vocês. Pois é, Marcelo, acho que renderia mais umas 2 horas de discussão aqui falando sobre jornalismo de forma correta. E suas vertentes, suas né? vertentes, exatamente. E esse é o momento que a gente abre espaço para as considerações finais e que vocês ficam à vontade, porque se porventura eu esqueci de perguntar, de questionar alguma coisa, e na própria discussão vocês facilitaram muito aqui a vida deste apresentador, que não precisou perguntar tanto, porque vocês foram complementando, né? As ideias uns dos outros, né? Mas se porventura algo ainda precisa ser dito, este é o momento. Considerações finais, eu começo por ti, Daniela Moreira. Fica à vontade. Vote em mim. Vote em mim, porque eu falei menos aqui, o Sérgio não deixou a gente falar. Na verdade, eu quero agradecer novamente e falar que o jornalismo é algo apaixonante para quem está começando, trabalhe de forma correta, veja exemplos que são, de fato, os que levam a informação da forma como deve ser, sem fake news, sem fortalecer, inclusive, a péssima informação. Que isso enfraquece o jornalismo, enfraquece toda a sociedade. Eu acho que quem perde como é a sociedade, porque você vai confiar em quem? Na hora de dizer uma informação, você vai procurar quem? Na hora de procurar a informação. Então, eu acho que... Eu vejo que a nova geração, ela precisa ser melhor orientada. Eu não sou professora, dou aulas de oficinas, mas não sou professora da academia. Então, eu acho que isso tinha que partir de lá, da academia. Fortalecimento da credibilidade. O jornalismo ajuda a construir a história, né? Pois é. Olha aqui, ó, com o arquivo. Sérgio, fica à vontade.
Não, e a história é que conta os fatos, na realidade, né? Na verdade, a gente está vivenciando, vai ser contada depois. O que a gente está fazendo aqui agora? Lá em 1900 e tanto, uma bancada reuniu e debateu sobre esse assunto, né? Vamos falar da gente. E o que a gente tem que notar é que o novo, ele é sempre difícil. Lembra que o jornal era só, veio o rádio e acabava o jornal, depois veio a internet e acabava o jornal, agora chegou a inteligência artificial e acabava o jornal. E o que se percebe com essa reunião nossa aqui, por exemplo, é que essa questão das fake news, essa questão do uso da internet, da informação, ela está já se adaptando para a modernidade. A gente também sente uma acomodação, as pessoas dizem, está aumentando, não está aumentando, né? O influencer, ele já percebeu que ele não é influente. E aí ele já mudou o nome para não ser para gerador de conteúdo. Já vai saber que gerador de conteúdo também não pode ser. As pessoas vão tentar achar a saída para as coisas novas que estão acontecendo. Às vezes a pressa de fazer gera essa problematização, mas também a ressignificação disso está acontecendo. Então as pessoas começam a entender o que é uma notícia falsa. As pessoas já começam a entender que precisam confiar nos veículos e não em qualquer informação que está na internet. E aí eu fico muito feliz com isso, com um jornal que tem 100 anos, as pessoas vão lá e vão ver se estão lá. Quer saber da verdade? Vai lá no Imparcial, né? Porque podem saber a informação, vai checar, vai ver se tem alguma que está saindo, se não é fato, se é verdade. Então, as pessoas estão procurando isso. Então, a gente vê aí as mudanças com os estudantes nas escolas. Por quê? Porque eles estavam sendo bombardeados de informações, né? E agora não tira da mão desses meninos esse bandeiramento de querer saber de coisas que não podem saber, porque que não é verdade. Certo? Então, isso vem da base também. Começa daí, está mudando na base, na escola já está tirando celular, e isso vai ter que ler papel, vai ter que fazer a coisa acontecer, e isso vai mudar na sociedade mais para frente. Então, eu vejo que a gente está num processo de evolução. Apesar de parecer complicado, o jornalismo está evoluindo, sim, buscando mais credibilidade. É isso que todo mundo diz assim, agora é a hora do jornalismo, é a hora da credibilidade. E de fato. Marcelo. Só os bons ficarão. Mas, seguindo o voto dos relatores, eu concordo muito com o Daniel, até porque eu passei um tempo que eu coordenava um grupo no portal. E aí, na época, eu me incomodava um pouco, porque quando eu aprendi muito com pessoas que já estavam há algum tempo. Isso era satisfatório. Eu ficava até mais tarde, porque eu disse, não, fulano, ele está aqui há, 10 anos, ele vai saber, eu vou saber mexer saber fazer o jornalismo não só com livros. E a geração que estava vindo naquela época, não, eles se irritavam, porque a gente, tu quer saber mais que eu. E eu acho que o jornalismo, ele é o mesmo, com novas ferramentas. Então, se você quer, eu quero fazer jornalismo, faça. Agora, entenda que ele tem, hoje em dia você está até mais fácil, porque antigamente a gente só tinha o quê? TV, rádio e jornal, acabou-se. Hoje eu tenho o quê? Eu tenho portais, eu tenho deputados, eu tenho uma gama de pessoas que eu possa trabalhar. Então eu tenho também a tecnologia, se informar, estudar, ler. E o ler é que faz o diferencial. Esse meu sobrinho afilhado, que o Célio conhece, ele sempre dizia, mas por que vai ler? Eu quero ficar na internet. Meu filho, o que vai diferenciar você do seu coleguinha é a leitura. Então, hoje ele quer fazer medicina, mas ele passa em coisa de matemática, de química, sai essas Olimpíadas, né? E, o jornalismo, ele veio realmente, ele se mantém com essa credibilidade pelas pessoas. Então, pelas pessoas, nós estamos aqui, os mais novos estão chegando, aprendam com esses que estão aqui, estudem, ajudem os mais velhos, né? Ajudem os mais antigos nessas novas tecnologias, mas que é isso, a gente não pode deixar a peteca cair nem tomar conta, né? Estamos aqui para nos manter. Quero mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui nessa discussão muito boa sobre jornalismo, neste programa que, de certa forma, é especial, por ser a edição 100. Por isso o tema foi jornalismo, né? No programa jornalístico, acho que trabalhar, discutir jornalismo, no momento que nós vivemos, é mais do que primordial. E não simplesmente se reduzir a conversas, né, às vezes entre colegas, que é muito importante. As nossas conversas, mas fazer com que essa discussão chegue a um público ouvinte e telespectador, para que eles saibam a importância do jornalismo, do jeito que ele é feito,
é como é fundamental. feito, né? Isso. Não é assim, chegou notícia, não é assim, tem... Exatamente. Quando o primeiro jornal surgiu aqui no Brasil, né, e só tinha rádio, a primeira coisa que falou que era um gerador de fake news. Então, o que se fez? Se aplicou o jornalismo. Então, o que falta é essa galera que está fazendo, está sendo dito, não estou dizendo que eles fazem, está sendo dito que estão fazendo fake news, que façam jornalismo. E se não estão fazendo jornalismo, que não são jornalistas. Dessa forma, chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode rever esta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá, faz bem.